Olá, acompanhe com a gente as notícias do Legislativo Estadual agora no Jornal Panorama. E nesta edição você vai ver em destaque: deputados realizam sessão extraordinária e aprovam mudanças na Secretaria Estadual da Fazenda. A audiência pública discute formas para acabar com a violência obstétrica. Preocupação com a seca que afeta o Estado volta a ser abordada no Parlamento Capixaba. Duas sessões marcaram os trabalhos em plenário nesta quarta-feira. A repórter Gabriela Zorzal acompanhou as atividades e tem as informações para a gente. Nesta quarta-feira, os deputados fizeram sessão ordinária e também extraordinária. Os projetos em pauta na sessão ordinária continuam aguardando a análise e votação das comissões e do plenário. A próxima sessão ordinária será na segunda-feira, às 3 da tarde. Entre os projetos que aguardam a análise, destaque para 3 iniciativas do governo. Uma delas cria o Programa Estadual Patrulha da Família para acompanhar mulheres vítimas de violência doméstica que tenham solicitado a medida protetiva. Já a sessão extraordinária foi solicitada, anunciada pela mesa diretora para análise de um projeto de lei complementar do governo que trata de cargos da Cefaz, a Secretaria Estadual da Fazenda. O projeto foi aprovado em plenário e, com essa aprovação, alguns cargos importantes, como de gerência, deixam de ser exclusivos de servidores efetivos que ingressaram no serviço público por meio de concurso. Toda essa discussão nasce de uma reivindicação da categoria dos auditores fiscais que, tendo já atingido o teto salarial, tendo como parâmetro o salário do governador do estado, eles reivindicam ao governo do estado que seja estabelecido um novo teto, um teto do judiciário, para que assim eles possam receber os recursos referentes aos cargos comissionados que executam eventuais produtividades. Então essa é a reivindicação que está em discussão e que o governo retomou a sua discussão. É importante dizer isso, o governo se prontificou na próxima sexta-feira, às 14 horas, nosso novo secretário de Estado da Fazenda, Paulo Roberto Ferreira, vai receber a categoria. Nós propusemos isso e a categoria vai ser recebida e vai haver discussão desta reivindicação e de outras reivindicações que apresentarem. Essa é uma questão. A outra questão é que, em função das reivindicações ainda não atendidas, o funcionalismo do fisco, em sinal de protesto, pediu a exoneração dos cargos comissionados. O governo precisa funcionar a máquina fazendária, o governo não vai ficar engessado, não vai ficar atrelado por não ter servidores, dos cargos comissionados ocupados, esses cargos ocupados. A Constituição permite que os cargos de livre nomeação, são os cargos comissionados, são de livre nomeação. O governador pode nomear ou exonerar a critério da administração pública. E nós temos aqui no Espírito Santo, desde 2002, uma lei que nós consideramos, que o governo considera. Se o governo questionasse através de um ADIM, conseguiria derrubar essa lei, porque ela é inconstitucional, porque ela engessa o governo, ela coloca o governo na exigência de só nomear servidores efetivos. Tudo bem, sempre praticou essa lei, servidores efetivos. E quando os servidores efetivos não mais querem ocupar? A secretaria vai deixar de funcionar? Não. Então o governo encaminhou para essa casa e nós aprovamos, com o apoio de todos os deputados, com ampla discussão nessa casa, uma lei que tira essa exigência, que tira, a nosso ver, com todo respeito às opiniões em contrário, aqui expressado pelo deputado Janete Sá, os demais deputados, nós respeitamos a opinião deles, mas nós consideramos que essa lei é inconstitucional e aprovamos hoje o projeto de lei complementar 15, corrigindo essa anomalia, corrigindo essa inconstitucionalidade. E dessa forma o governo, a manter essa posição dos auditores de que não vão ocupar os cargos comissionados, o governo tem a prerrogativa de nomear profissionais e aí mesmo sendo cargos comissionados em várias instâncias, em várias instituições, em vários poderes, nós temos, como temos aqui nessa casa, dezenas de profissionais que ocupam cargos comissionados e são também altamente qualificados. Então é um debate que se estende, o governo adota a sua posição, mas adota sobretudo o diálogo e, se Deus quiser, nós vamos ter nos próximos dias aí soluções desses impasses, dessas demandas, desses conflitos de interesses, e podem ter certeza que o governador Paulo Arthur tem muita responsabilidade.
O projeto de lei complementar do governo foi bastante discutido em plenário e recebeu 3 votos contrários, dos deputados Euclério Sampaio, Sérgio Majeschi e da deputada Janete de Sá. A deputada, inclusive, solicitou antes da votação que a mesa diretora baixasse o projeto de pauta. No nosso entendimento, ele vulnerabiliza a Secretaria da Fazenda do nosso estado. E também por ele não conter, quando vem um projeto para cá, ele tem que ter um impacto financeiro, a repercussão financeira. São mais de 100 cargos que estão envolvidos nessa discussão. Existem cargos comissionados que são ocupados, e é isso que vai acontecer, pelos auditores que têm seu salário e recebem um valor, teria que receber um valor a mais para poder exercer essas atividades de cargo comissionado. Como eles não recebem esse valor a mais, alguém vai ter que receber. Só que esse valor a mais, ele dá em torno de R$ 5.500. É uma atividade muito complexa. Ninguém vai querer ser gerente da Secretaria da Fazenda, de uma área tributária, de uma área de fiscalização, se não receber um salário condizente, porque responde criminalmente e tem muitas responsabilidades, inclusive porque são ordenadores. E aí, como que esse projeto vem sem essa repercussão financeira, mesmo que os cargos existam? Mas certamente não serão aqueles valores que serão pagos para quem vai ocupar esses cargos. Por isso que eu pedi baixa, porque eu tenho a convicção de que era necessário acompanhar o projeto, a repercussão financeira, porque nós poderíamos ver, inclusive, se essa repercussão ela fosse maior do que a matéria que está sendo discutida junto aos auditores, que é a demanda, inclusive, da categoria, que é o posicionamento deles com relação à remuneração, em referência ao corte, que é eles terem seus salários cortados pelo teto do Poder Executivo. Essa repercussão, inclusive, poderia servir de base nas nossas discussões para que as negociações evoluíssem dentro do que eles vêm reivindicando ao governo do estado e à Secretaria da Fazenda. Então, tanto no nosso entendimento, a repercussão financeira ela é necessária, mesmo sabendo da existência dos cargos, porque os valores certamente serão maiores, mas também porque ela pode servir de base para que a gente possa estar discutindo com a Secretaria da Fazenda e convencendo a Secretaria e o governo da importância de estar atendendo o mínimo que puder nessas reivindicações. Foi por isso que nós pedimos um projeto, quando ele carece desse tipo de informação, a gente tem dificuldade de votar, não deveria ser votado dessa maneira, ele está, no nosso entendimento, irregular para a votação, porque ele não tem alguns elementos que ele teria que conter, e por isso eu pedi baixa. Cesarianas feitas sem o consentimento das gestantes, separação entre os recém-nascidos e as mães, proibição de entrada de acompanhantes para as grávidas na hora do parto. Esses foram alguns dos casos de violência sofrida por mulheres na hora do parto. A audiência pública da Comissão de Saúde debateu o problema. A violência obstétrica, caracterizada por formas inadequadas de atendimento à mulher na hora do parto, foi tema de audiência pública da Comissão de Saúde. Foram relatados casos envolvendo desde cesariana sem consentimento da gestante até outros erros, como proibição de entrada de acompanhantes, recusa de atendimento e separação dos bebês das mães. Meu parto foi normal. Só que aí, antes de ter o parto, deixei claro para a médica que eu não queria a episiotomia, que é o corte, né? Só que mesmo assim, o corte foi realizado sem meu consentimento. E aí, após o pós-parto, houveram várias complicações. Durante 4 meses, eu estive sem poder andar direito, sentar, levantar, com dores, tudo por causa desse corte, que houve complicações. E aí, isso me prejudicou muito, porque foram 6 meses de licença maternidade, 4 meses que foram perdidos. A gente tem no Espírito Santo um descumprimento da lei do acompanhante, essa é uma legislação já de 2005, né, e a gente tem muitas maternidades que ainda não cumprem essa legislação. A episiotomia, que é o chamado PIC, né, vaginal, que é aquele corte na vagina, o cristelé, que é aquela manobra que se empurra a barriga da mulher, a própria posição deitada de barriga para cima, a mulher
precisa ter liberdade de movimento para escolher uma posição que seja melhor para ela. A dieta, né? A gente até bem pouco tempo, isso era uma rotina comum nos hospitais, que as mulheres chegassem em trabalho de parto e já não bebessem água, não comessem mais nada, ficassem em dieta até a hora do parto, né? E outras rotinas menos comuns, mas essas são as mais comuns e as que causam maiores danos, assim. Durante o debate, foram citados dispositivos que amparam gestantes vítimas de violência no parto. Nós solicitamos essa audiência pública porque o intuito não é somente apresentar a criminalização dos atos médicos. O intuito é ter uma grande conversa com a sociedade, ter uma grande conversa com os médicos, né, com essas vítimas, para que a gente chegue à melhor solução com o poder público. Por isso que a SES estava presente para isso, para apresentar a Rede Cegonha, quais são as políticas públicas aplicadas no estado do Espírito Santo, né? Realmente existem alguns atos médicos que podem ser, eles são tipificados no Código Penal, como, por exemplo, foi dito a algumas vítimas que foi feito corte, né, no órgão íntimo dela, né, que é chamada episiotomia, sem que ela autorizasse isso. E o artigo 146 do Código Penal diz que todo e qualquer ato, sem o consentimento da paciente, configura constrangimento ilegal com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A parte do profissional médico, ele tem que ser esclarecedor para o paciente e ele tem que trazer a conduta que ele vai ser realizado, ou seja, se ele vai fazer um procedimento de uma cesariana, se vai fazer um parto normal ou se vai fazer uma episiotomia. Precisa informar o paciente para que ela esteja consciente e permita ele fazer o procedimento. O presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Hércules, foi quem comandou os trabalhos da audiência pública. Nós aprovamos hoje um seminário porque nós fizemos 3 horas de audiência pública, mas ainda foi pouco para discutir esse tema de violência obstétrica, dada assim, o desencontro das informações, tanto da parte médica, a nossa parte, tanto da área da justiça também, das doulas, enfim. Nós precisamos estreitar mais essa discussão e nós já combinamos um seminário em outubro, após as eleições, no sentido de fazer com que a gente fique o dia inteiro discutindo essa questão que é muito importante. Cachoeiro Stone Fair, a 42ª edição da Feira Internacional de Mármore e Granito, reúne no sul do estado mais de 200 expositores nacionais e internacionais. Eles apresentam novidades em equipamentos e lançamentos de pedras ornamentais. A importância do evento foi ressaltada em pronunciamento na Assembleia Legislativa. Quem falou sobre o assunto foi o deputado pastor Marcos Mansur. Esta feira é assim da máxima importância, não somente para Cachoeiro, para o estado do Espírito Santo inteiro. Nós temos 2, temos uma aqui em Vitória no começo do ano e temos essa agora em Cachoeiro. Agora, para Cachoeiro, ela se reveste de uma significação ainda maior, até mesmo por conta do momento financeiro que nós estamos vivendo na região sul do estado do Espírito Santo e para a importância que o setor de rochas ornamentais tem para a economia de Cachoeiro de Itapemirim. Então a expectativa é assim enorme, estamos aguardando ali investidores do mundo inteiro, estamos aguardando compradores, estamos aguardando ali pessoas que vão estar levando o estado do Espírito Santo para o Oriente, para a Europa, para a América do Norte. Então, assim, é um momento muito especial, muito importante, mesmo porque nós estamos acreditando. Eu acho que vai ser, esta feira agora, essa Stone, vai ser um termômetro, vai ser um medidor daquilo que o mercado internacional está esperando do Brasil daqui para frente. Essa é a nossa expectativa de muitas vendas, de muitos negócios feitos ali para alavancar a nossa indústria de rochas ornamentais de Cachoeiro de Itapemirim. Já no norte do estado, o cenário é outro. O deputado Sérgio Majeski visitou alguns municípios da região que sofrem com a crise hídrica. O parlamentar alertou para a gravidade da situação encontrada por causa da seca. Muito preocupante, né? Nós já temos cerca de 20 municípios ou mais fazendo racionamento de água. A gente tem a questão de São Mateus, que as pessoas estão recebendo água salgada nas suas casas. Eu estive em Boa Esperança, Mucurici, Montanha, Ponto Belo, Pinheiros,
passei por Nova Venécia, São Gabriel, São Domingos, Colatina. Então, a região norte e noroeste do estado, a situação é calamitosa. E nós que vivemos aqui na Grande Vitória, nós não temos a exata dimensão da gravidade de tudo isso e o problema que a população desses municípios está enfrentando. Tanto a população urbana com o racionamento em vários desses municípios, quanto a população do campo. Os pastos, na maioria desses municípios, que tem na pecuária uma das principais atividades, praticamente secou. Não existe mais pasto em várias dessas regiões. Então, eu falei ali na tribuna que a gente precisa cobrar do poder público, tanto em nível estadual quanto federal, que o socorro para esses municípios é para ontem. Não dá para ficar esperando a visita de um ministro para daí ver o que vai ser feito. O problema já está constatado. Então agora é urgente que se faça algo de prático para esses municípios, porque eu não sei o que vai ser dessas áreas com mais 2 ou 3 semanas sem chuva. Porque a situação de alguns municípios ela é basicamente calamidade pública. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã com mais notícias do Legislativo Capixaba. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.